Pessoal, vamos lá, agora que está gravando. Hoje nós vamos fazer a nossa aula sobre a farmacologia da sedação e da hipnose. Nós vamos aprender que as substâncias que nos sedam e que provocam hipnose são substâncias depressoras do sistema nervoso central. Então, essas substâncias que deprimem o sistema nervoso central, nós vamos agrupá-los, são fármacos de classes químicas diferentes, e que nós vamos agrupar dentro do grande grupo dos sedativos e hipnóticos. A gente vai ver que eles não provocam apenas sedação e hipnose. Eles podem ser empregados na anestesia geral e até mesmo na epilepsia. E em muitos casos também no tratamento de dor. Então, eu quero que vocês entendam dessa classe de medicamentos. Se a doença é excitatória, se o meu sistema nervoso central está muito excitado, por exemplo, num transtorno de ansiedade, eu estou muito apreensivo, meu sistema nervoso central está muito ativo. Numa insônia, estou com o sistema nervoso central muito ativo também, com dificuldade de entrar no estágio de sono. Quando eu não quero sentir dor durante uma cirurgia profunda, ou quando eu estou também num estado de descargas elétricas muito intensas no cérebro, provocando crises epiléticas. Todos esses transtornos excitatórios, gente, todos esses distúrbios mentais que têm uma natureza excitatória, podem ser tratados com fármacos que deprimem as funções do sistema nervoso central. E a gente vai chamar esses fármacos de sedativos e hipnóticos. Quais são as classes de fármacos sedativos e hipnóticos que eu vou apresentar para vocês hoje? Os sedativos e hipnóticos que eu vou apresentar para vocês hoje são os benzodiazepínicos, fármacos bastante populares, apesar de serem fármacos de tarja preta. Vocês vão aprender hoje por que esses medicamentos vêm com uma tarja preta. E por que a compra deles não é uma compra facilitada. Eu preciso comprá-los apenas com uma receita médica e uma receita médica de controle especial, uma receita de cor azul. Então, a gente vai entender por que eles são tarjados de preto e por que eles são controlados pelo governo. Vocês vão ver que é porque são medicamentos bastante perigosos. Os benzodiazepínicos são os mais populares deles. Alguns exemplos de benzodiazepínicos, só para a gente começar a falar disso. Midazolam, diazepam, o famoso Valium, alprazolam, a marca mais conhecida é o Frontal, bromazepam, a marca mais conhecida é o famoso Lexotan, clonazepam, a marca mais conhecida é o famosíssimo, Rivotril. Então são medicamentos que, inclusive as marcas mais tradicionais, devem ser, possivelmente foram reconhecidas aí pela maioria de vocês. Já devem ter ouvido falar do Lexotan, que é a marca do bromazepam, Rivotril, que é a marca do clonazepam, o Frontal, que é o alprazolam, existem outros benzodiazepínicos. São fármacos que deprimem o sistema nervoso central. Além deles, eu tenho as chamadas drogas Z. Elas recebem esse nome porque todos os fármacos começam com a letra Z. Zolpidem, zopiclona e zaleplona. No Brasil, nós temos particularmente o Zolpidem, também um medicamento de tarja preta. E, por fim, também são sedativos hipnóticos, uma classe de fármacos que caiu praticamente em desuso, muito pouco usados atualmente, que são os barbitúricos. Nós temos um barbitúrico ainda muito famoso no Brasil, e bastante usado, que é um barbitúrico, como eu disse para vocês, esses medicamentos que sedam, que tranquilizam o sistema nervoso, eles são usados como anestésicos, é o caso do tiopental, é um barbitúrico que já foi bastante usado em anestesia. A secobarbital e fenobarbital são fármacos usados em crises epiléticas, tá? Também para provocar depressão no sistema nervoso central que está excessivamente estimulado na epilepsia.
O fenobarbital é o fármaco de um medicamento muito famoso no Brasil, o Gardenal. O Gardenal é marca, tá? O fármaco, o princípio ativo do Gardenal é o fenobarbital. Então, vamos lá. Esses fármacos, gente, eu vou usar, então, sempre que meu sistema nervoso central apresentar um distúrbio excitatório. Então, nesses distúrbios excitatórios, eu vou querer deprimir o meu sistema nervoso central. Para eu fazer essa depressão do meu sistema nervoso central, eu vou precisar ativar uma via depressora. E a gente vai estudar agora que o próprio sistema nervoso central tem mecanismos de inibição próprios. Então, o que esses fármacos fazem? Eles só reforçam uma via própria do sistema nervoso central de inibição. Além desses 3 grupos de fármacos depressores do sistema nervoso central, benzodiazepínicos, drogas e barbitúricos, nós ainda temos o etanol. O etanol, né, presente nas bebidas alcoólicas, aí, fruto da fermentação de açúcares. O etanol, obviamente, não é um fármaco, é uma substância presente aí nas bebidas alcoólicas e em panificados fermentados, né? O etanol é uma droga de abuso e ele é também um depressor do sistema nervoso central. No Brasil, né, é uma substância lícita, a gente pode comprá-lo, né, as bebidas alcoólicas são lícitas, mas ele acaba se tornando também uma droga de abuso. A gente vai ver quais são os problemas relacionados ao uso dessas substâncias de forma crônica, que são semelhantes aos problemas relacionados ao uso do etanol. Porque todos eles, barbitúricos, drogas benzodiazepínicos e etanol, são sedativos do sistema nervoso central. Então, vamos lá. Vamos começar entendendo como é que o nosso sistema nervoso central, qual é a principal via de inibição do nosso sistema nervoso central. Mas antes disso, eu queria que vocês entendessem que o nosso sistema nervoso, ele tem substâncias que o ativam e substâncias que o inativam. Vocês entendem a necessidade disso? É porque tem momentos em que eu preciso estar atento, vigilante. E tem momentos em que eu preciso estar relaxado, dormindo, descansando. Então, há momentos em que meu sistema nervoso central está predominando a neurotransmissão excitatória, ou seja, no meu cérebro estão sendo liberadas substâncias excitatórias. Vocês conseguiriam me citar algum neurotransmissor que vocês consideram excitatório, que é liberado no meu cérebro, provocando estimulação das minhas funções biológicas? Me mantendo acordado, atento, ativo. Conhecem algum? Vamos, odontologia. Conhece algum? Adrenalina? A adrenalina é um neurotransmissor excitatório, só que ela é comum no sistema nervoso periférico. Tá? Então, ela é liberada pelos nossos nervos, ela age na periferia do corpo. No sistema nervoso central, eu tenho uma substância semelhante à adrenalina que é profundamente excitatória. Ela é chamada de noradrenalina. Uma outra que vocês não se lembraram aí é a dopamina. Dopamina é uma substância também excitatória do sistema nervoso central. Dopamina, noradrenalina, um outro bom exemplo, o principal neurotransmissor excitatório do cérebro, glutamato. Então, quando eu estou acordado, atento, vigilante, excitado, alegre, as substâncias que estão presentes no meu cérebro são substâncias predominantemente excitatórias, são neurotransmissores excitatórios, como dopamina, como noradrenalina, como glutamato, eventualmente acetilcolina, serotonina, histamina. Então, nós temos uma grande dinâmica uma grande pool aí de neurotransmissores excitatórios. Mas nós temos, basicamente, uma grande substância depressora no cérebro. Isso é muito interessante. Nós temos um pool grande de moléculas excitatórias, só que o grande depressor do nosso sistema nervoso central
é uma via única. Eu tenho outros depressores, tá, gente, do sistema nervoso central, como a glicina. Mas o principal depressor do sistema nervoso central é essa substância aqui, ó, que vocês vão chamar de GABA. Então, o GABA é um neurotransmissor, uma substância liberada na fenda sináptica por neurônios GABAérgicos. GABAérgicos por quê? Porque produzem GABA. E o GABA é uma substância que deprime as funções nervosas. Então, quando eu estou dormindo, ficando sonolento e ficando cada vez mais desatento, até que eu entro em hipnose, que eu começo a dormir, a neurotransmissão que está predominando no meu cérebro nesse momento é inibitória, é GABAérgica. Quando eu estou acordado, atento, vigilante, ativado, alegre, a neurotransmissão GABAérgica está inibida. Tá? Então, GABA deprime o meu sistema nervoso central. Vamos contar toda a historinha do GABA. Nós nos alimentamos de uma substância que a gente chama de PABA. O PABA é absorvido no intestino. Lá no sistema nervoso central, os neurônios GABAérgicos vão usar o PABA para produzir GABA. Eu vou deixar vocês aprenderem só as siglas. Mas para vocês não ficarem muito malucos, eu quero que vocês saibam o que elas significam, né? PABA e GABA. PABA, gente, é o ácido para-aminobenzoico. Deixa eu ver aqui. Ó. PABA, ácido, porque tem um grupo ácido carboxílico. E na posição para, ou seja, oposta ao grupo ácido carboxílico, eu tenho uma amina. Então, ácido para-aminobenzoico. Esse é o PABA, é uma substância presente nos alimentos. A gente ingere PABA. Vai lá para o nosso cérebro, os neurônios GABAérgicos pegam o PABA e produzem GABA. Quem é o GABA? O GABA é o ácido gama-aminobutírico. Reparem que ele tem o ácido carboxílico e ele tem a amina. Tem uma estrutura semelhante à dos aminoácidos, né? Com ácido carboxílico e amina. Esse é o GABA, uma molécula orgânica pequena, simples, mas que no nosso sistema nervoso central tem um papel biológico muito importante: deprimir o sistema nervoso central. Vocês podem anotar aqui nesse cantinho, ó, que essa sinapse aqui é inibitória. Tá? Quando o meu neurônio libera pré-sináptico, libera GABA na fenda, o efeito sobre o próximo neurônio é inibitório. Vamos entender como é que o GABA inibe o próximo neurônio? Vamos lá. Sempre que o ácido gama-aminobutírico, né, sempre que o GABA é liberado, ele vai se ligar no próximo neurônio numa proteína de membrana chamada de receptor do GABA do tipo A. Por isso eu chamo ele de receptor GABA-A. Cuidado, tá? Isso gera muita confusão. O GABA é um neurotransmissor inibitório. Ele se liga num receptor, também se chama GABA, GABA do tipo A, o receptor do GABA do tipo A. Então, muito aluno confunde GABA com GABA-A. GABA-A é o receptor, é a proteína na qual o GABA se liga. GABA é o neurotransmissor. O que acontece quando o GABA se liga no receptor GABA-A, gente? O receptor GABA-A é um canal de cloreto. Quando o GABA se liga nele, esse canal se abre e entra cloreto no neurônio. Gente, qual é a carga dos íons cloreto? Cloreto é um ânion de carga negativa ou é um cátion de carga positiva? Negativa? Negativo. Então, quando o GABA faz com que o canal de cloreto, chamado GABA-A, se abra, quando o GABA-A se abre em resposta ao GABA, entra cloreto no neurônio, e o cloreto é um íon de carga negativa. À medida que o cloreto se acumula no neurônio, ele vai ficando num estado hiperpolarizado, ou seja, num estado de dormência, de repouso. Esse neurônio dificilmente vai transmitir um estímulo novamente, porque ele está excessivamente negativo internamente.
vai precisar de um estímulo muito forte para que esse neurônio saia do repouso, porque ele ficou hiperpolarizado. Estar hiperpolarizado é estar excessivamente carregado de cargas negativas. E o GABA provoca isso, porque o GABA faz o neurônio se encher de cloreto, que é uma carga negativa. Ao ficar hiperpolarizado, anotem aí, esse neurônio está dormente, ele está refratário a estímulos, ele não vai desencadear estímulos, porque ele está excessivamente negativo, hiperpolarizado. Então, hiperpolarizar um neurônio é uma forma de inibi-lo. Vamos lá? Nos alimentamos de uma substância presente na nossa dieta, um ácido chamado ácido para-aminobenzoico, PABA. Os neurônios GABAérgicos vão usar o PABA, que chega no nosso sistema nervoso central transportado pelo sangue. Os neurônios GABAérgicos vão usar PABA para produzir GABA, o ácido gama-aminobutírico. O GABA é o neurotransmissor inibitório. Inibitório por quê? Porque ele abre um canal de cloreto, o receptor GABA-A. Quando o canal de cloreto se abre, cloreto entra no neurônio, o neurônio se hiperpolariza, ficando excessivamente negativo. Esse neurônio dificilmente vai despolarizar. Por que ele vai ter dificuldade de despolarizar? Porque ele vai precisar de um estímulo muito forte para abrir muito canal de sódio aqui para ele poder despolarizar. Porque nesse momento ele está excessivamente negativo, hiperpolarizado no neurônio. O nosso sistema nervoso central se inibe em etapas, em estágios, dependendo do quão predominante está a liberação de GABA no nosso sistema nervoso central. Então, quando eu libero GABA em pequena quantidade, eu tenho um efeito sedativo. Quem sabe o que significa efeito sedativo, gente? O que acontece comigo quando o meu sistema nervoso central está liberando GABA e eu começo a ficar sedado? O que é efeito sedativo? Quando a pessoa fica sonolenta, desatento. Não é sonolento, não é sinônimo de sono. Hipnose é sinônimo de sono. O que é o efeito sedativo? É o primeiro nível de depressão do sistema nervoso central. Eu começo a liberar GABA no meu cérebro e começo a ver um primeiro nível de depressão. Os meus neurônios começam a hiperpolarizar. O primeiro nível de sedação, de depressão do sistema nervoso central é a sedação. Escrevam aí que sedação é sinônimo de efeito calmante, tranquilizante. Esse é o primeiro efeito do GABA. Quando ele começa a ser liberado em pequena quantidade, o primeiro efeito sedativo, o primeiro efeito farmacológico que ele provoca é sedativo. O efeito biológico é sedativo. Sedativo é sinônimo de calmante. Se eu aumento a quantidade de neurotransmissão inibitória, se eu aumento a quantidade de GABA no meu sistema nervoso central, eu aumento a hiperpolarização e eu passo para o próximo nível de inibição do sistema nervoso central. Nesse próximo nível, eu já começo a ter, além da tranquilidade, da calma, um certo nível de analgesia. Ou seja, os meus centros da dor vão ficando deprimidos também. E eu não consigo processar a informação de dor. Então, eu começo a ficar com analgesia. Minha percepção de dor diminui. Se eu continuo deprimindo o meu sistema nervoso central, eu passo para o terceiro nível de sedação, a hipnose. O que significa hipnose, gente? Hipnose é sinônimo de sono. Então, eu começo ficando calmo, tranquilo, logo minha percepção de dor vai ficando reduzida, analgesia, e logo eu entro em sono, hipnose. Terceiro nível de inibição do sistema nervoso central. Se a neurotransmissão GABAérgica continuar sendo aumentada, eu vou entrar no quarto nível de inibição do sistema nervoso central. Eu já não estou apenas dormindo, eu já entro num quadro de anestesia geral. Sabe me diferenciar, gente, hipnose, sono de anestesia geral? Na prática,
como é que eu sei que a pessoa tá dormindo ou está anestesiada geral? O que muda entre sono e anestesia geral? Será porque quando perde o sentido, professor? Exato. No sono, gente, o sono não é um estado de inconsciência. Eu estou dormindo, mas todos os meus sentidos estão ativados. Se algo toca a minha pele, o meu sentido do tato detecta e eu desperto. Se um som sensibiliza os meus tímpanos, eu detecto esse som e desperto. Mesmo com o olho fechado, se a luminosidade do ambiente muda, né, à minha volta, eu percebo a mudança de luminosidade mesmo com os olhos fechados e desperto. Então, no sono, os meus sentidos estão todos ativados. Já num nível mais profundo de depressão do sistema nervoso central, eu perco a percepção sensorial. Então, pode pousar coisas sobre a minha pele, posso ter sons altos, posso ter mudanças de luminosidade, que eu vou continuar adormecido, porque agora eu estou inconsciente. Então, o sono, a anestesia geral já é um estado mais profundo de depressão do sistema nervoso central. Depois dela, eu venho para o quinto nível, que é o coma. No estado de coma, gente, eu já estou com algumas funções biológicas comprometidas. Por quê? No coma, o meu sistema nervoso central está tão deprimido que algumas funções biológicas básicas que ele controla começam a se descontrolar. Quais são elas? O batimento cardíaco e a frequência respiratória. Então, no estado de coma, o meu sistema nervoso central está tão profundamente inibido que ele para de comandar o batimento cardíaco e a respiração. Por isso que o indivíduo em coma tem que estar num serviço de urgência e emergência, né? Para conseguir manter a sua frequência cardíaca e respiratória monitoradas. No estado de coma, gente, é um estado limítrofe com a morte. Por quê? Porque no coma eu posso ter uma parada das minhas funções cardíacas e respiratórias e evoluir para o óbito. Então, o coma é um estado que flerta com o óbito. Então, olha como a neurotransmissão inibitória é interessante do ponto de vista farmacológico. Deprimindo o sistema nervoso central, eu posso conseguir sedação, posso conseguir analgesia, posso conseguir sono, posso conseguir anestesia geral. Mas posso também levar ao coma com parada cardiorrespiratória e morte. O que vai mudar aqui, gente? O que varia para eu ter esse efeito ou esse efeito? Qual que é a diferença? O que vai mudar? Pensa que eu tenho medicamentos que conseguem estimular a neurotransmissão inibitória. Eu conseguem estimular essa via GABAérgica, os benzodiazepínicos, as drogas ESA, os barbitúricos e o etanol. O que vai variar entre uma quantidade de etanol, ou de clonazepam, ou de zolpidem, para me gerar sedação ou me gerar coma? O que muda? Para eu conseguir um efeito ou outro? Lembrando que com quaisquer um deles eu posso conseguir esses efeitos todos aqui. Mas como é que eu vou conseguir só sedação sem coma? O que eu tenho que ajustar, gente? A dose? A dose. O nível de depressão do sistema nervoso central, gente, é dose dependente. Então, eu gosto de dar o exemplo do álcool, porque mesmo que alguns de vocês não bebam, vocês vão perceber que já devem ter convivido com alguém que faz uso abusivo de álcool, e vocês vão perceber que o álcool é uma substância que é GABAérgica também. Ele estimula a hiperpolarização de neurônios, assim como os barbitúricos, as drogas ES e os benzodiazepínicos. Então, vocês reparam que quando o indivíduo começa a tomar álcool, já nas primeiras doses de etanol, quando começa a chegar no sistema nervoso central, ele já experimenta de cara um efeito sedativo.
calmante, relaxante, tranquilizante. Se ele continua ingerindo álcool e as quantidades de álcool aumentam no sistema nervoso central, aumenta a depressão do sistema nervoso, aumenta a hiperpolarização dos neurônios, ele passa para um estado de analgesia. Vocês já devem ter presenciado uma dessas pessoas que já estão nesse estado aqui, de analgesia, já com uma concentração grande de etanol no sistema nervoso. Às vezes você vê um alcoólatra pela rua cambaleando, né, porque o equilíbrio, como as funções nervosas estão alteradas, o equilíbrio, que é uma função controlada pelo sistema nervoso central, ele também está prejudicado, porque o sistema nervoso central está deprimido, então todas as funções nervosas vão ficando deprimidas, inclusive o equilíbrio. O indivíduo cai. Como ele cai já com os reflexos reduzidos, normalmente a queda desse alcoólatra é uma queda feia, né? Ele cai inteiro no chão, assim, ele mal consegue pôr as mãos para se amparar. Você pensa, nossa, morreu, né? Machucou muito. Ele levanta tranquilaço e continua andando. E cai de novo, de novo, de novo. Ele não está machucando? Claro que ele está. Está machucando muito. Só que ele não está mais sentindo dor. Por isso que ele segue. A gente já viu um alcoólatra muitas vezes de bicicleta, né? Eles vão caindo, umas quedas horríveis. Levanta, pega a bicicleta, sobe de novo e vai nessa onda até chegar em casa. Se os níveis lógico que no dia seguinte, quando os níveis de etanol estiverem baixos, né? E o sistema nervoso central dele estiver livre de novo, estiver ativado de novo, ele vai sentir uma dor profunda. Né? Ele vai sentir dor em todos os pontos que ele lesionou no dia seguinte durante aquelas quedas. Se o nível de álcool sobe mais um pouquinho, o indivíduo cai no sono. Então, à medida que você vai fazendo uso abusivo de álcool, chega um ponto em que você adormece. O álcool pode me levar, gente, a um quadro de anestesia geral? Como é que eu sei que meu colega está anestesiado e que ele não está apenas dormindo depois que ele abusou do uso de etanol? Como, gente, que você sabe, seu filho chegou da balada. Alguns de vocês já têm, outros vão ter, né? E aí você vai ter que pagar os seus pecados. E aí seu filho chega lá bem alcoolizado, igual você já chegou na sua casa. Como é que você vai saber? Ele dorme. Como é que você sabe se ele está simplesmente dormindo ou se ele já está num quadro de anestesia geral? Quando ele está inconsciente? Se ele estiver simplesmente dormindo, né, a mãe vai lá, preocupada, sacode ele, ele acorda, conversa, reclama, está dormindo apenas. Se você chega lá e sacode ele, vira de um lado para o outro, bate nele, belisca ele, ele continua sem responder a esses estímulos, ele não está simplesmente dormindo, né, gente? Ele já está num quadro de anestesia geral. Por que me preocupa? Porque ainda pode ter bastante álcool no estômago dele, no intestino dele. Então ele ainda pode estar absorvendo álcool. E esse álcool pode levar ele da anestesia geral para onde? Para o coma. E durante o coma ele tem uma parada cardiorrespiratória. Então por isso que o abuso de álcool pode matar. Assim como o abuso de qualquer uma dessas substâncias. Essas são as drogas, gente, dos suicidas. Pessoas que têm depressão, tendências suicidas, elas não podem ter acesso a essas substâncias de maneira nenhuma. Se você tem em casa um potencial suicida, um depressivo, ele não deve ter à mão o clonazepam, o bromazepam. Essas são as drogas usadas pelos suicidas. Eles tomam uma overdose dessas drogas, sem que a família perceba, vão para o quarto fingindo que vão dormir. Pedem para não ser incomodados. O que vai acontecer? À medida que essas drogas forem sendo absorvidas pelo intestino deles, elas vão para o sistema nervoso central e vão provocar essa cascata depressora até levar ao coma, seguido de parada cardiorrespiratória e de morte. Eles vão morrer dormindo de forma silenciosa. Quando a família percebe, já é tarde demais. Acha que a pessoa está dormindo, mas não. Né? Ela tomou uma overdose. Muitas vezes as pessoas se salvam, né? Quando tem um parente ali mais vigilante, ele entra no quarto, nota que
a caixa de comprimidos está toda vazia, tenta acordar a pessoa, vê que a pessoa não responde, sacode, balança, grita, a pessoa não responde, aí já aciona os serviços de emergência para tentar salvar esse indivíduo. Então, pessoas que têm doenças psicológicas, depressivas, tendências suicidas, não devem ter esses medicamentos à mão, porque são medicamentos muito usados no suicídio farmacológico. Esses atores, né, muitas vezes que a gente... E aí, uma pergunta para vocês. É muito comum a gente ver esses atores aí acabando sendo encontrados mortos, né, nos hotéis, em casa, e muitas vezes eles estão depressivos. Foi o que aconteceu com aquele rapaz que fez um dos últimos Coringas no cinema, o Heath Ledger. Ele foi encontrado, ele tinha se separado da esposa, estava longe dos filhos, apesar de ele estar vivendo o melhor momento da carreira dele, ele estava depressivo e acabou tomando uma overdose desses medicamentos e foi encontrado morto, né? Teve uma parada cardiorrespiratória. O que vocês me diriam, gente, do uso desses medicamentos com o etanol, agora que vocês sabem que esses medicamentos e o etanol agem da mesma forma, estimulam a neurotransmissão GABAérgica, aumentam a hiperpolarização de neurônios, provocando depressão do sistema nervoso central em vários níveis. O que vocês me dizem agora do uso dessas substâncias concomitantemente ao uso de bebidas alcoólicas? Boa ou má ideia e por quê? Vamos, Odonto. Pode ou não pode? Má ideia, porque causa superdosagem. Gente, eu não posso tomar jamais 2 substâncias depressoras no meu cérebro. Eu não tomo nunca clonazepam com zolpidem, porque clonazepam hiperpolariza, zolpidem também. Se eu somo substâncias depressoras, eu posso gerar uma hiperpolarização muito significativa e posso levar ao coma seguido de morte. Etanol é depressor do sistema nervoso central, também abre os canais de cloreto. Então, o etanol, gente, em hipótese alguma, pode ser usado em combinação com esses medicamentos, porque senão eles vão provocar a abertura dos canais de cloreto. O etanol também vai entrar cloreto demais nos neurônios, eu vou ter uma hiperpolarização massiva e posso ter um coma seguido de morte. Na bula de todos esses medicamentos vem escrito em letras maiúsculas: não consumir esses medicamentos juntamente com álcool. Não consumir bebidas alcoólicas enquanto estiver sob o efeito dessas medicações. Por quê? Porque simplesmente o efeito se soma, gente. Tanto o etanol, quanto os barbitúricos, quanto as drogas Z, quanto os benzodiazepínicos, são agonistas alostéricos do GABA. E eu vou dar simplesmente meio ponto na nota da primeira VA para quem me disser o que significa isso. O que significa dizer que o clonazepam, o bromazepam, o zolpidem, o gardenal, que é o fenobarbital, o etanol, o que significa dizer que essas substâncias são agonistas alostéricos do GABA? Farmacologicamente significa o quê? Meio pontinho. Eles têm o mesmo efeito, só que em lugar diferente do receptor. Quem falou isso? Ana Heloísa. Ana Heloísa, depois você me cobra seu ponto, então. Seu meio ponto, né? Um ponto não. O que a Ana Heloísa está dizendo para vocês, gente? Que se eu tomar midazolam, clonazepam, zolpidem, fenobarbital, tiopental ou etanol, se eles são agonistas alostéricos, é porque se eles são agonistas para começo de conversa, é porque eles têm o mesmo efeito que o GABA. O GABA hiperpolariza, então eles também hiperpolarizam. Mas se eles são alostéricos, gente, significa que eles não competem com o GABA. Significa que o GABA se liga no GABA-A e eles também se ligam no GABA-A, mas num local diferente.
Vamos ver isso de uma forma, num desenho melhor? Ó, esse é o receptor GABA-A. Reparem que o receptor GABA-A, quando aberto, é um canal de cloreto. Os íons cloretos atravessam a membrana por dentro do canal, entram no neurônio, provocando hiperpolarização, depressão do neurônio. Notem, ó, que no receptor GABA-A, que atravessa a membrana do neurônio, que está a membrana, né, a bicamada de fosfolipídios do neurônio, reparem que o receptor GABA-A atravessa a bicamada e o cloreto passa por dentro dele, entra no citoplasma do neurônio, gerando hiperpolarização, gerando dormência, deixando o neurônio refratário a estímulos. Reparem que o GABA, que é o neurotransmissor que o meu neurônio pré-sináptico produz, ele se liga no GABA-A em 2 pontos, ó, na subunidade beta e na alfa, bem aqui em cima. Então, quando o GABA se liga, o canal de cloreto se abre. Reparem, gente, que os benzodiazepínicos, como o diazepam, e as drogas ex, como o zolpidem, eles se ligam no receptor GABA-A mais para dentro. Reparem que não é no mesmo lugar que o GABA. Ó. O GABA se liga aqui, o benzodiazepínico vem e se liga mais embaixo. O zolpidem um pouquinho mais embaixo. E os barbitúricos, olha onde eles se ligam, no meio do canal. Então, o que eu estou dizendo para vocês? E o etanol ainda se liga num outro ponto aqui, tá? Que a gente ainda não tem certeza de qual ponto é, mas a gente sabe que o etanol também abre esse canal. Só que ele não compete com o GABA, ele se liga num outro local. Então, olha aqui o que eu estou dizendo para vocês. Vê se vocês concordam comigo com essa frase. Ó, o GABA se ligou e abriu o meu canal GABA-A e tem cloreto entrando. Está hiperpolarizando o meu neurônio. Se o benzodiazepínico ligar, ele deixa esse canal ainda mais aberto. A mesma coisa vale para os zolpidem, a mesma coisa vale para os barbitúricos. Eles mantêm esse canal mais aberto por mais tempo, o que aumenta a hiperpolarização. Então, a pergunta que eu quero dizer para vocês, é possível eu ter ligado no meu GABA ao mesmo tempo o GABA, um benzodiazepínico, zolpidem e um barbitúrico? Essas substâncias podem se ligar ao mesmo tempo no GABA-A e mantê-lo aberto de forma mais intensa? Sim ou não? A resposta é sim, né, gente? Porque eles se ligam em locais diferentes do mesmo receptor. Então, o GABA se liga aqui e aqui, tranquilamente. Abre o canal de cloreto. Abre o GABA-A. O benzodiazepínico consegue se ligar ao mesmo tempo que o GABA? Claro que consegue, ele se liga num outro lugar, ele não compete com o GABA. Se liga no mesmo receptor, mas num outro local. O GABA abre o canal? Abre. O benzodiazepínico também. Ele tem o mesmo efeito que o GABA, no mesmo receptor, mas num lugar diferente do receptor. Por isso, o benzodiazepínico é agonista do GABA, mas alostérico, porque abre o canal, assim como o GABA, só que não compete com o GABA, se liga num local diferente. O mesmo vale para os zolpidem, o mesmo vale para os barbitúricos. Aqui, só para vocês conhecerem, tá? De estrutura química, toda molécula que tiver esse anel aqui, ó, esse anel de 9 membros é chamado de benzodiazepínico. Esse é o núcleo da benzodiazepina. Então, todas as moléculas que têm essa estrutura é um benzodiazepínico. O diazepam tem essa estrutura, o clonazepam, o bromazepam, o alprazolam, todos os benzodiazepínicos. Esse já é a estrutura do zolpidem, é parecida com o benzodiazepínico, mas não tem esse anel aqui, ó, característico. E esse é o fenobarbital, né, o famoso gardenal, que tem o ácido barbitúrico na sua estrutura. Todos os barbitúricos são derivados do ácido barbitúrico. Então, fenobarbital, tiopental, secobarbital, todos eles são derivados do ácido barbitúrico, que é essa molécula aqui. Entendido que eu chamo todos os sedativos
Todos os sedativos, benzodiazepínicos, drogas ex, barbitúricos e etanol, todos os sedativos hipnóticos são agonistas alostéricos do GABA. Por quê? Porque se ligam ao receptor GABA-A, abrem o receptor GABA-A, assim como o GABA, mas não competem com o GABA, porque se ligam em outros pontos do receptor GABA-A. Por isso, o efeito de benzodiazepínico se soma ao efeito do GABA. O efeito das drogas ex se soma ao efeito do GABA. O efeito dos barbitúricos se soma ao efeito do GABA e o efeito do etanol se soma ao efeito do GABA. Então, todos esses fármacos potencializam os efeitos depressores do GABA. Numa relação, gerando, né, efeito farmacológico depressor sobre o sistema nervoso central. Uma depressão que é escalonada em níveis, dose dependente. Então, olha que fantástico. Estou dizendo para vocês. Olha como essas drogas são ricas em efeito farmacológico. Se eu usá-las numa dosagem pequenina, né, menor, qual o primeiro efeito que eu vou ter no meu sistema nervoso central, gente? Participa aí, pelo amor de Deus. Qual é o efeito que eu vou ter? Quando usá-las em dose baixa, qualquer uma delas. Sedação. Sedação. Sedação é sinônimo de quê mesmo? De calmante. Calmante. Quando é que eu quero me acalmar, gente? Pensa uma patologia em que eu vou querer usar esses medicamentos. Eu vou querer e vou usar esses medicamentos numa dose menor para obter efeito apenas calmante. Qual é o distúrbio patológico em que a minha calma vai para o espaço? Quando a pessoa está se sentindo eufórica. Não, euforia é alegria em excesso. Medo, ansiedade? Ansiedade, medo, são quando eu estou bem longe de estar calmo, quando eu estou ansioso. E os transtornos de ansiedade, alguns deles, como a síndrome do pânico e o transtorno de estresse pós-traumático, eles podem ter surtos de ansiedade, que a gente chama de episódios de pânico. Nos episódios de pânico, o indivíduo tem uma sensação iminente de morte. Ela é toda mental. Ele não está morrendo e nem vai morrer. Mas ele tem certeza absoluta de que vai morrer. Então, nessa sensação de morte iminente, ele começa a acreditar que ele está sufocando, que o coração dele vai parar a qualquer momento porque está muito acelerado. E aí ele vai se desesperando e entra no que a gente chama de um episódio de terror, que não dura muito tempo, mas que é avassalador. Uma pessoa que está num episódio de pânico, você corre com ela para o hospital, e a pessoa que está acompanhando ela, se ela for uma pessoa leiga, ela vai desesperada para o hospital, porque ela acha que ela vai perder o parente a qualquer momento. Não vai. A menos que ele tenha uma falha cardíaca e esse coração fibrile, mas do contrário, a pessoa vai ter vários e vários ataques de pânico pela vida sem morrer. Mas toda vez que ela tiver, ela tem certeza que vai morrer. Não, dessa vez eu vou morrer. Agora eu vou morrer. Não, agora é certeza. Nunca morre. Por isso que ela precisa de terapia, de psicoterapia, de acompanhamento com psicólogo, para ela ir entendendo a doença e nos futuros ataques de pânico ela conseguir lidar com essa sensação de morte iminente e entender que ela não vai morrer e conseguir lutar contra a sua própria mente, o que é dificílimo. Então, eu vou usar essas drogas, gente, em ambiente hospitalar para produzir efeito calmante, especialmente em pessoas durante ataques de terror, ataques de pânico, sensação de morte iminente. Esse é mais um dos momentos em que a farmacologia parece mágica, parece magia. Você chega com o seu parente lá no hospital, absolutamente transtornado, desesperado. O enfermeiro vem, faz a aplicação de uma dessas substâncias intravenosa. Em questão, gente, não precisa nem de minutos. Segundos depois que ele retira a seringa da veia do seu parente, ele está relaxado, respirando fundo,
aquele desespero desapareceu, logo ele vai ficando sonolento e dorme. Então, você usou esse fármaco numa dose menor, buscando efeito farmacológico sedativo e hipnótico. Então, você consegue acalmar, e se você usar uma dosezinha um pouquinho maior, esse indivíduo acaba dormindo. Ele relaxa, dorme o resto do dia. Irreconhecível. A pessoa que segundos antes estava arrancando todos os cabelos da cabeça, de repente está lá, respirando fundo, super aliviada, olhinho fechando, dorme. Eu vou usar esses medicamentos aqui, gente, até para fins diagnósticos, tá? Então, quando eu quiser ficar sedado, calmo, sonolento, meio não percebendo o que está acontecendo, quando, por exemplo, um exame é muito desagradável. Qual exame desagradável, gente, que eu vou buscar sedar o paciente para ele ficar calmo e sonolento durante o exame e me permitir fazer um exame que é muito desagradável, se ele estivesse plenamente acordado? Alguém sabe? Já fez? Endoscopia é um exame que você insere uma sonda pelo trato gastrointestinal e ela desce pelo esôfago e vai até o estômago do paciente. O paciente dá ânsia de vômito, ele não suporta fazer isso totalmente acordado, né? Você tem que estar com ele ali em um estado de sedação, de hipnose, meio sonolento, pouco reflexivo, pouco responsivo, para ele conseguir fazer o exame sem ficar tão desconfortável para ele. Então, eu evito usar esses... E aí, beleza, eu preciso fazer uma cirurgia profunda no indivíduo, preciso trocar um coração, preciso trocar um rim, preciso retirar um câncer, um pedaço do intestino, gente, eu vou precisar de uma anestesia geral. Então, eu vou usar esses medicamentos aqui. Normalmente, a gente usa o midazolam numa dose mais alta para deprimir o sistema nervoso central até o nível de anestesia geral. Só que, normalmente, o midazolam não consegue fazer isso sozinho. Ou para ele consegue sim, tá? Mas aí é perigoso, porque eu tenho que usar uma dose alta dele e há risco de coma seguido de morte. Então, na anestesia geral, normalmente eu não uso só o midazolam. No Brasil é muito comum a gente usar midazolam com... Lembra dos analgésicos opioides que a gente viu que são potentes depressores da dor no sistema nervoso central? E eu falei para vocês que a morfina é potente, mas que tem uma versão sintética dela muito mais potente, a fentanila e a sulfentanila. Então, eu posso anestesiar usando um analgésico opioide para inibir a dor, associado a um sedativo hipnótico como o midazolam. Então, as anestesias gerais no Brasil, especialmente, é muito comum que a gente faça o uso dessa associação básica. Eu posso até associar mais fármacos, como bloqueadores musculares, mas normalmente a anestesia geral é obtida com um analgésico opioide, como a fentanila, associada a um midazolam. Juntos, eles vão promover anestesia geral, tá? Bloqueio da percepção de dor, mesmo da dor visceral, né? Eu consigo fazer cirurgias de grande porte, cirurgias mais profundas. Esses medicamentos, gente, quando vocês ouvem falar na televisão, fulano está em coma induzido, ou seja, ele está nesse estado aqui, ó, entre a anestesia geral e o coma, induzido por medicamentos. Olha como o anestesista é um profissional que lida numa região limítrofe. Ele tem que deprimir o sistema nervoso central até a anestesia geral. Só que ele não pode gerar coma, porque há risco de parada cardiorrespiratória e morte. Como é que vocês acham que o anestesista, ele fica ali ao longo de toda a cirurgia, controlando a quantidade de anestésico que ele está usando? E o anestésico, gente, o que é o anestésico? Não é, as pessoas acham que é um fármaco específico. Não é. O anestésico é um sedativo hipnótico associado num analgésico opioide, na grande maioria dos casos.
Eu tenho anestésicos voláteis também, que eu posso usar em crianças. Quando coloco a máscara, né, e o anestésico é um gás. Aí ele pertence a uma outra classe, como o sevoflurano, alotano, que são fármacos gasosos. A anestesia intravenosa, que é a mais comum, normalmente é uma associação de um benzodiazepínico, como o midazolam, que é depressor do sistema nervoso central, porque é agonista alostérico do GABA, com um analgésico opioide, como a fentanila, nós acabamos de ver na aula anterior. Então, gente, o que o anestesista faz? Ele tem que usar essa combinação de anestésicos para chegar nesse nível de anestesia geral. Como é que ele sabe, durante a anestesia, que ele não exagerou na mão e está promovendo coma? Como é que vocês acham que ele sabe? O que diz para o anestesista se ele está no ponto certo? Se ele está em anestesia ou se ele já exagerou, a quantidade está muita e está no coma? Lembrando que ele não pode usar uma dose padrão para todo mundo, né? Porque tem pessoas de pesos diferentes, metabolismos diferentes. Como é que ele sabe que ele chegou na anestesia e não no coma? Porque ele não pode chegar no coma, não, senão ele oferece risco para a vida do paciente. Como é que ele sabe, gente? Como é que ele monitora isso ao longo de uma anestesia geral? Vamos supor que você se torne cirurgiões, né? Cirurgiões bucomaxilos aí, numa cirurgia muito significativa na boca, o paciente está ali em anestesia geral, você está fazendo a cirurgia. Como é que você está acompanhando se está realmente em anestesia geral ou se está em coma? Devido ao monitoramento, professor, de batimento. Isso, monitoramento de batimento cardíaco e de frequência respiratória. O paciente em anestesia geral, ele está com batimento cardíaco e frequência respiratória monitorados. Se a frequência e o frequência cardíaca e respiratória começam a cair, ou uma, ou outra, ou as duas, isso é uma sinalização para o anestesista que está demais. Ele dá uma reduzida na dose. Então, a frequência cardíaca, o anestesista, ao longo de todo o processo de anestesia geral, ele está de olho na frequência cardíaca e respiratória. Porque se ele exagerar no midazolam, no benzodiazepínico, a frequência cardíaca vai cair. Se ele exagerar se ele exagerar no analgésico opioide, na fentanila, qual que é a reação adversa de uma dose aguda, excessiva de analgésico opioide? Depressão respiratória. Então, se ele exagerar no analgésico opioide, a respiração do paciente começa a cair. Se ele exagerar no benzodiazepínico, no sedativo hipnótico, o batimento cardíaco começa a diminuir. Então, ele está olhando esses dois parâmetros para controlar se ele não está gerando um coma no paciente que pode levar à morte. Então, o processo anestésico é um processo muito melindroso, muito delicado. Vocês, futuros odontólogos, vocês não podem prescrever esses medicamentos para casa, tá? Vocês não podem prescrever o medicamento tarja preta para casa, vocês nem tem receita azul. Só que vocês podem administrar esses medicamentos, tá? Dentro da clínica para obter efeito sedativo. Então, aquele paciente, é muito comum, né, que algumas pessoas tenham experiências negativas em dentistas ruins no começo da vida, na infância, e a pessoa desenvolve um trauma que ela leva para a vida toda. Então, tem mesmo indivíduos adultos que têm pânico de dentista. Então, a hora que eles deitam naquela cadeira ali, eles ficam em estado de muita apreensão, de muita angústia, e aí o dentista não consegue fazer o seu procedimento. Então, o dentista pode ter essas medicações no seu consultório e fazer uso delas para buscar efeito sedativo. Claro, né, apenas em casos extremos, em que ele não consiga, de fato, fazer o trabalho dele. Aí ele vai ter que usar um sedativo que ele pode administrar. Então, vocês precisam conhecer essa classe, porque é uma classe que vocês podem lançar mão. Não é uma classe que vocês prescrevam, como os antibióticos e os anti-inflamatórios e os analgésicos. Vocês podem prescrever dipirona, paracetamol,
anti-inflamatórios diversos, ibuprofeno, diclofenaco, meloxicam, e vocês podem prescrever antibióticos em geral também, mas não podem, mas aí na prática clínica vocês podem administrar anestésicos locais, que nós já vimos, e também podem administrar sedativos, tá? Então, para acalmar, buscando esse efeito aqui, né? Sedação, claro. Precisam entender isso, porque vocês têm que saber que se vocês exageram uma dose, vocês podem acabar levando o seu paciente para mais do que sedação, né? Ele vai apagar ali na cadeira, vai dormir. Como é que você vai fazer um procedimento num paciente dormindo? Né? Ele vai fechar a boca. Então você não pode exagerar, senão você vai gerar hipnose. Não pode exagerar muito, senão você vai entrar em anestesia geral e coma, né? Vai ter um problemaço ali com o paciente tendo uma parada cardíaca na sua cadeira. Então, dose é tudo essas medicações. Vamos partir para a parte final da aula, falando do lado negro, né? Tudo em farmacologia tem um mas. Fármacos incríveis, né? Se você olhando só o aspecto farmacológico, só a dinâmica, sem olhar para a toxicidade, você pensa que interessante, né? Uma mesma classe de fármacos que eu consigo acalmar o meu paciente, consigo reduzir a percepção de dor, consigo fazer dormir. Então, olha que loucura, eu trato tudo de ansiedade, transtornos de pânico, eu suavizo a dor, eu tenho um efeito analgésico, eu promovo hipnose, então eu trato insônia, eu consigo até gerar uma anestesia geral, sensacional, né? Consigo induzir um estado de coma medicamentoso, um estado de coma induzido por medicamentos, para um paciente que está com danos graves ao sistema nervoso. Então, eu consigo uma vasta gama de efeitos farmacológicos. E para evitar um quadro de coma com parada cardiorrespiratória e morte, eu tenho que estar sempre atento à dose que eu usei e à função cardiorrespiratória durante um processo, né, anestésico, que é quando eu uso esses fármacos aqui numa dosagem maior. Mas, como eu falei em farmacologia, né, além de todos esses efeitos farmacológicos, eles ainda reduzem, concorda que eles ativam uma via depressora do cérebro, hiperpolarizam os neurônios? Então, um cara que tem epilepsia, está com excesso de transmissão de impulsos nervosos, quando ele hiperpolariza os seus neurônios, ele dificulta essas descargas elétricas, né? Porque os neurônios ficam dormentes, eles ficam mais refratários a transmitir impulso. Então, eles são excelentes antiepiléticos também, né? Vão ser usados para tratar crises aí epiléticas. Porque ao hiperpolarizar os neurônios, eles dificultam a transmissão das descargas elétricas no cérebro, descontroladas, que caracterizam um surto epilético. Né? Uma crise tônico-clônica, uma crise de ausência, uma crise focal. Ok. Repararam, gente, que para sedar num ataque de pânico, quem tem crise de ansiedade não tem ataque de pânico todo dia. Ele tem ataque de pânico uma vez ou outra. Vai no hospital, faz uso de uma dose sedativa de hipnótico e relaxa. Dormir, ninguém tem insônia todos os dias. Você tem insônia eventual, num determinado período, ou num dia específico, que você está mais preocupado ou mais estimulado. Então, você faz uso desses medicamentos e dorme. O uso esporádico desses medicamentos, o uso deles apenas na crise, usando uma vez ou outra, não tem grande problema. Eles são excelentes sedativos hipnóticos, acalmam, relaxam, provocam sono, diminuem dor. Mas é interessante que o uso deles seja esporádico. Por quê? Se eu fizer uso crônico desses medicamentos, gente, o que é o uso crônico? É todo dia, por um longo período de tempo. Esses medicamentos apresentam uma faceta muito obscura, eles provocam tolerância e dependência. Quando usados cronicamente, tá? No uso crônico, causam tolerância e dependência física e psíquica. Nós estudamos já dependência física e psíquica, né? Vocês viram como a dependência psíquica é um quadro perigoso.
quase que irreversível, né? Sem tratamento adequado. Então, eles causam dependência física e psíquica e intolerância. Quem sabe o que é tolerância? Quem conseguiria me descrever tolerância farmacológica? O que eu estou dizendo quando eu falo que o uso constante desses medicamentos e do etanol gera tolerância no meu organismo? Não? Ninguém faz ideia do que é o mecanismo de tolerância? Gente, eu me torno tolerante a uma substância, seja ela um medicamento, ou seja ela o etanol, quando o meu organismo diminui a resposta àquela substância. Então, eu deixo de apresentar a mesma resposta farmacológica que eu tinha a determinada dose. Então, o que acontece com o indivíduo que desenvolve tolerância? Para ele ter o mesmo efeito que ele tinha no começo, quando ele começou a usar o medicamento, ele vai precisar de doses cada vez mais altas. Então, penso o seguinte, o indivíduo toma clonazepam, gotas, o Rivotril, gotas, para dormir. No começo, 2 gotinhas de Rivotril e 12 horas de sono ininterrupto. Com o passar do tempo, gente, ele vai precisar de 4, 5, 6, 10 gotas para conseguir dormir as mesmas 12 horas que ele dormia no passado. E com o tempo, gente, mesmo com uma dose cavalar, ele ainda não vai mais conseguir dormir às 12 horas. Ou seja, ele reduziu a resposta do cérebro dele à droga. Agora ele precisa de doses mais altas para ter a mesma resposta que ele tinha no começo. Quem trabalha em farmácia se choca com isso aqui, porque ele vai perceber pacientes que chegam e compram 10 frascos de Rivotril. Consegue imaginar isso? A compra do mês dele de Rivotril são 10 frascos de clonazepam. Ele consome no mês. Por quê? Para desenvolver uma profunda tolerância. Ele precisa de dose cavalar para conseguir dormir. E a tolerância leva, como eu começo a usar doses maiores, eu vou ficando cada vez mais dependente físico e psíquico da droga. Por conta disso, gente, por gerar intolerância e dependência física e psíquica, é que esses fármacos são tarja preta. Então, o dia que perguntarem para vocês por que eles são tarja preta, é porque eles provocam tolerância e dependência física e psíquica. Por isso, eles são tarjados como medicações de tarja preta de controle especial. Qual que é a ideia da vigilância sanitária? A ideia é muito boa. É que, sendo tarja preta, ele quer te dizer o seguinte: cuidado, não tome isso aqui de forma irresponsável, não, porque você pode se tornar tolerante e dependente desse medicamento. Então, a tarja preta ela é esse alerta. Eu, como farmacologista, um estudioso da farmacologia, eu acho que essas medicações nem deveriam ser de uso doméstico. Eu acho que isso aqui só devia ser usado em hospital. Não consegui dormir, eu vou lá no hospital e tomo uma dose. Não consegui, estou tendo um ataque de pânico, eu vou lá no hospital e tomo uma dose. Isso aqui não devia ser usado em casa. Por quê? Porque as pessoas não obedecem ordens, elas não usam da forma que é recomendado. O prescritor até faz certo. Ele prescreve esse medicamento, manda a pessoa comprar, ela está com insônia, por exemplo. E aí ele manda a pessoa comprar para insônia. Aí ele explica da seguinte forma: leve isso aqui para casa, mas você não vai tomar, tá? Todo dia. Você vai tomar só no dia que você tiver insônia. Então, teve insônia? Toma. Dia que não tiver insônia, não toma. Como é que as pessoas fazem uso disso aqui em casa, gente, a hora que elas chegam? Elas obedecem essa ordem? Não, não só não obedecem, elas fazem o contrário. O que elas fazem? Elas tomam para ir deitar. Ah, vou dormir? Elas vão lá, pingam as gotinhas de Lexotan, de clonazepam,
e vão deitar. Pai, gente, essa pessoa ela nem se deu a chance de ter insônia. Ela já tomou antes de deitar. E aí ela começa a fazer uso constante, porque os indivíduos que padecem de insônia, insônia raramente é doença, tá, gente? Primária. Raramente a insônia é uma doença primária. Normalmente a insônia é um sintoma de uma outra doença. Então eu não tenho que tratar muitas vezes a insônia, eu tenho que tratar a doença que causa ela. O insônia muitas vezes é insônia porque é ansioso. O insônia muitas vezes é insônia porque é depressivo. O insônia muitas vezes é insônia porque é sedentário. Então, como é que eu trato a insônia? Fazendo essa pessoa fazer atividade física, tratando a depressão, tratando a ansiedade, a insônia naturalmente desaparece. Eu diria para vocês aí que 90% das pessoas que tomam medicação para insônia estão equivocadas. Elas não deviam estar tomando medicação para insônia, elas deviam estar fazendo atividade física, elas deviam estar tratando a sua depressão e a sua ansiedade. E aí elas voltariam a dormir normalmente, sem medicação nenhuma para dormir. Mas a nossa população, ela quer o medicamento, ela deseja o medicamento. Se você chega se ela vai num prescritor e ele fala para ela, não, vou te passar remédio para dormir não, você vai fazer uma caminhada. Ela sai de lá dizendo que o prescritor não presta para nada. Por quê? Porque ela não quer atividade física, ela quer uma medicação para ela dormir. Só que ela não pensa que ela está se expondo à tolerância e à dependência física e psíquica. Né? E ela faz o uso desse medicamento de tarja preta de forma incorreta, crônica. E esses medicamentos aqui no uso crônico podem trazer problemas. Eu estou apresentando só os 2 primeiros. Agora vocês vão ver que o bicho pega. O que mais que esses medicamentos provocam, gente? Em muitas pessoas, se eu não tiver com um ajuste de dose adequado, o metabolismo desses fármacos pode ser lento. Então eu tomo eles à noite, por exemplo, para dormir, para me acalmar. Durmo a noite toda, mas quando eu acordo no dia seguinte, eu estou com sonolência residual. Eu continuo sonolento. E isso gera problemas? Gera, gente. Muitos dos acidentes com os nossos idosos são por conta de sonolência residual. A gente acha que isso aqui é de pouca relevância. Ah, tudo bem, ele acorda e ainda fica com sono. Tá, mas quando a gente está com sono, a gente está atento ou desatento? Desatento, num idoso, isso aqui termina em bacia quebrada, em queda de escada, em fratura exposta, em traumatismo craniano. Boa parte das quedas, das lesões graves dos nossos idosos, quebra de osso, quebra de bacia, traumatismo craniano, é porque usaram essas medicações, já estavam intoxicados por elas, então no dia seguinte eles continuam sentindo uma sonolência intensa, e nós temos muitos idosos, tá? Isso é lamentável, muitos idosos nossos estão sendo tratados com essas medicações de forma crônica. O que a família está fazendo? Mantendo o idoso constantemente sedado, em estado de sedação e próximo de hipnose. Então, quando ele não está dormindo, ele está ali, bem pacato, bem pouco responsivo. Por quê? Está sob o efeito constante de sedativos hipnóticos. Então, tem famílias que prescrevem, que usam, o idoso usa esse medicamento para dormir, na hora que acorda de manhã, toma outra dose. Então, gente, ele fica sonolento o dia inteiro. Lento. Como é que vocês acham que está a memorização e o aprendizado desse indivíduo? Intensificados ou prejudicados? Como é que está a cognição, o raciocínio? O raciocínio, gente, tá? É óbvio, né? Sobre o efeito desses fármacos, o raciocínio está lento. O aprendizado está prejudicado, a memorização vai para o espaço, porque o cérebro está inibido, está deprimido. Então, esse idoso está cada vez mais lento, cada vez memorizando menos, aprendendo menos. É uma judiação, tá? Muitos dos nossos idosos estão vivendo sobre um regime de sedação constante. Sedar não é tratar, tá? Muitas vezes a família está querendo é sossego. E deixa o idoso ali constantemente sedado, usando essas medicações
noturna e diurnamente, né? Dioturno, né? De manhã e de noite. Então ficam o dia todo sedados. Mas vamos terminar falando do grande problema do uso dessas medicações, gente. Especialmente quando eu uso benzodiazepínicos e drogas Zs de forma crônica. Todos os dias. As pessoas que usam as medicações todos os dias, especialmente para dormir ou para tratar a ansiedade. A ansiedade não se trata assim, tá? O tratamento da ansiedade é feito com fármacos ansiolíticos antidepressivos. Nós vamos estudar na próxima aula. Esses medicamentos aqui eu uso para tratar a ansiedade? Uso apenas para tratar a crise, o ataque de pânico. No dia a dia, não é essa medicação que eu vou usar, porque eu vou evitar o uso crônico dela. Insônia, eu trato com atividade física especialmente. Com antidepressivo, com ansiolítico, eu não trato insônia com isso daqui cronicamente, porque se eu fizer isso, eu vou gerar tolerância, dependência, sonolência residual, mas muito pior, gente. Amnésia anterógrada com sonambulismo. Esse é um dos efeitos adversos mais assustadores que um medicamento pode provocar. O que é amnésia anterógrada com sonambulismo? Vou contar algumas historinhas para vocês entenderem isso. O indivíduo que faz uso dessas medicações, benzodiazepínicas ou drogas Zs, né, especialmente Zolpidem ou algum dos benzodiazepínicos de forma crônica, eles acordam um belo dia, olham para o seu celular, está lá. Saque na sua conta no dia anterior de R$500. Eles piram o cabeção, correm no banco, cancelam as senhas dos cartões, alegam que foram clonados, pedem o dinheiro de volta, o banco abre a investigação. Quando o banco abre a investigação, pega a filmagem lá do caixa eletrônico, quem é que estava lá sacando dinheiro no dia anterior? A pessoa, o usuário dessas medicações aqui cronicamente. Ele acorda se sentindo super mal do estômago, uma azia, uma queimação, uma má digestão intensa. Ele olha na geladeira, comeram tudo que tinha dentro da geladeira. Aí ele sai brigando na casa para descobrir quem foi que comeu. Quem que comeu tudo na geladeira durante a noite? Ele. Só que ele sofre de amnésia anterógrada. O que significa? Ele não lembra do que está acontecendo com ele quando ele está sob o efeito dessa medicação. E ele, porque ele está num quadro de sonambulismo, ou seja, ele não está completamente acordado. Mas ele sai de casa, pega o carro, dirige, vai no banco, saca dinheiro, volta parcialmente acordado. Faz comida à noite, come parcialmente acordado. No dia seguinte, ele se lembra de quaisquer dessas ações? Não. Gente, eu brinco, mas isso é fato, que essas medicações usadas cronicamente está gerando na nossa sociedade um apocalipse zumbi medicamentoso. Nós temos uma série de zumbis aí na sociedade passando por nós, sob o efeito dessas medicações, parcialmente acordados. Uma enorme quantidade de acidentes automobilísticos. As pessoas apagam dentro do carro e acabam promovendo acidentes fatais. Aqui em Anápolis, nós tivemos um caso de um senhor que invadiu a contramão, machucou uma pessoa, matou um rapaz. Ele estava desacordado dentro do carro. Quando você olha o acidente, ele atingiu a prefeitura, em momento nenhum ele freou. Ele não estava consciente, não estava acordado. A coisa foi ficando mais complicada. Inclusive, nos Estados Unidos, um grande estudo foi feito sobre o Zolpidem e ele passou perto de sair do mercado. Por quê? Muitos casos de morte associada ao uso dele. Sabe o que acontece nos Estados Unidos, gente? Lá é muito frio uma época do ano. A pessoa está sob o efeito dessa medicação, ela levanta durante a noite, num estado de amnésia com sonambulismo, e sai de casa. Só que sai de casa sem estar devidamente agasalhada. No inverno intenso que tem nos Estados Unidos no final do ano, a pessoa perde dedos,
perde nariz, tem perda de membros por conta do congelamento, porque saíram de casa num quadro de sonambulismo com amnésia. Vários acidentes domésticos, vários acidentes de trânsito, só que a coisa está ficando cada vez mais complicada, porque isso aqui está provocando todo tipo de acidente doméstico, até afogamento. Alguém consegue me sugerir como é que uma pessoa afoga dentro de casa, quando está sob o uso dessas medicações de forma crônica? Tomando água, professor? Não. Na banheira. Muito comum no exterior, onde as pessoas usam muito banheira, né? Não é tão comum no Brasil, banheira. Mas a pessoa está na banheira e apaga. Dorme e começa a afogar dentro da banheira. Então, vários relatos de quase afogamento, porque a pessoa apaga, né, enquanto está tomando banho de banheira. E por fim, gente, para terminar a nossa aula, o uso dessas medicações chegou aos tribunais. Vários relatos de assassinatos, e aí os advogados, cientes desse efeito, e se a pessoa tem uma prescrição dessas medicações, o advogado entra com o argumento de que o indivíduo cometeu o crime durante um quadro de amnésia com sonambulismo, que ele não se lembra do que ele fez. Se ele tem uma prescrição dessas medicações para uso crônico e ele faz o crônico delas, pode ser verdade? Pode. Pode não ser também, pode ser o advogado usando dessa reação adversa para justificar um crime e conseguir inocentar o cliente dele? Pode. Então, a amnésia anterógrada com sonambulismo, gente, é um quadro de reação adversa provocado pelo uso crônico dessas medicações, especialmente benzodiazepínicos e drogas ex, bastante complexo e com grandes impactos sociais, incluindo mortes de terceiros, especialmente por conta de acidentes domésticos e até mesmo assassinatos. Então, gente, crônica, uso agudo para tratar crises, fantásticos, mas uso crônico, perigosíssimos, né? O etanol mesmo gera uma série de indivíduos com tolerância e dependência física e psíquica, né? Pessoas que fazem abuso de álcool, que nós chamamos de alcoólatras. Um quadro difícil da pessoa abandonar, precisa de terapia de grupo, terapia psicológica, tratamento medicamentoso, certinho? Na próxima aula, vocês me lembrem, não, já estourei mesmo tempo, na próxima aula nada, só mostrar para vocês, gente, que tem salvação, tá? Quando eu tomo uma overdose desses medicamentos, esse fármaco aqui é a salvação. Então, se meu parente tomou uma overdose de benzodiazepínico ou de zolpidem, esse fármaco aqui, o flumazenil, é um antagonista dos benzodiazepínicos e um antagonista dos não benzodiazepínicos, como o zolpidem. Ele reverte os quadros de toxicidade aguda. Então, meu parente tentou se matar com uma overdose de um benzodiazepínico ou uma overdose de zolpidem, tem como salvá-lo? Tem. Quando chegar no hospital, eles vão dar uma dose alta de flumazenil. Flumazenil fecha o receptor GABA-A. Ele fecha o GABA-A. Então, ele para o influxo de cloreto, ele para a hiperpolarização. Então, o flumazenil, ó, ele se liga no mesmo lugar que o benzodiazepínico e que o zolpidem. Então, ele reverte o efeito desses fármacos, tá? Ele é um antagonista. Então, marca aí o flumazenil como um antagonista dos benzodiazepínicos e do zolpidem. É a minha esperança farmacológica de salvar o indivíduo que tomou uma overdose de benzodiazepínico ou uma overdose de zolpidem. Eu vou ter que usar o antagonista deles, o flumazenil, esse fármaco aqui, tá? Ele não reverte uma overdose de barbitúrico, porque o barbitúrico liga num lugar diferente. Ele só reverte uma overdose de benzodiazepínico ou de zolpidem. Se eu tomar a cartelinha toda de Gardenal, eu vou morrer. Não adianta usar zolpidem, flumazenil. Agora, se eu fizer uma overdose de zolpidem ou de benzodiazepínico, de clonazepam,
o flumazenil pode me salvar, porque ele antagoniza, ele compete com essas drogas pela ligação aqui ao GABA-A, e ele fecha o GABA-A. Essas drogas abrem e o flumazenil fecha. Certinho, gente? Passamos um pouquinho aí, eu tinha esquecido que eu tinha que falar do flumazenil.